Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, salve vitória, que alegria, que bênção de Deus, que satisfação estarmos juntos, é um presente do céu. Eu aí com vocês, é bênção e bênção de Deus. Vamos lá, minha gente, um trimestre abençoado, família cristã. Chegamos na 8ª lição, o nosso amigo, o nosso irmão Caleb, olha só, Caleb, 2 pontinhos, legado de fé e perseverança. Vamos lá, texto áureo, vamos para Números, capítulo 14, versículo 24, que diz assim: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Esse é o famoso texto áureo. Agora, escola bíblica dominical, se é bíblica, tem Bíblia. Bora lá, pegue a sua Bíblia com alegria. Números de capítulo 14 e o versículo 1, só vitória, e até o versículo de número 9, que diz assim: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E a toda a congregação lhe disse: ah, se morreramos na terra do Egito, ou ah, se morreramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela da qual passamos a espiar é terra boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos-la dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Maravilha do céu, a terra de gigante, hein, minha gente? Vamos lá, Escola Bíblica Dominical, a lição é organizada.
Introdução, desenvolvimento, por fim, a conclusão. Desenvolvimento, 3 tópicos para nós estarmos mergulhando aí, é bênção do céu e praticidade do dia a dia. Primeiro tópico, tomando posição diante de Deus. Segundo, a herança de Caleb. Terceiro, união, vírgula, o princípio que edifica o lar. Vamos aí para a introdução, vamos ver que o nosso comentarista colocou. Ao olharmos para a vida de Caleb, vemos que ele não foi apenas um líder de sua tribo, ou um dos espias enviados para observar a terra de Canaã, mas foi um dos maiores exemplos bíblicos de fé, coragem e perseverança, ao tomar uma decisão pessoal de confiar nos planos de Deus. Sua fidelidade às promessas do Todo-Poderoso o fez herdar a terra prometida, deixando à sua descendência as terras de Hebrom, e um legado espiritual que atravessaria gerações. Está no plural, meus irmãos. Atravessou uma, atravessou duas, atravessou 3 e chegou aqui em 2026. Chegou até nós aí, chegou para nossa família. Maravilha do céu, tem coisa aí pro dia de hoje, hein? Para nossa casa, só vitória. Vamos para o primeiro tópico, meus irmãos, só vitória. Vamos lá. O primeiro tópico diz o seguinte, olha só. Tomando posição diante de Deus. Antes de entrar no primeiro tópico, vamos aí trazer a lembrança, tá joia, do contexto dessa história. Vamos lá. Deus tinha prometido, vem comigo aqui, só vitória, a gente vai lembrando juntos. Deus tinha prometido uma terra que emana leite e mel, terra boa, próspera, fértil, abençoada. Foi enviado espias, o povo de Deus, para ver a terra, para ver a respeito aí de estratégia e tudo mais, tá joia? Em tempos de guerra, o exército chama isso daí reconhecimento de campo, né? Vai lá para reconhecer o campo e tudo mais. Foram os espias, entraram na terra, tá joia? Viram que era terra de gigantes, terra aí de pessoas guerreiras, pessoas grandes, e aí eles voltaram. A Bíblia vai dizer que 2 apenas, Josué e Caleb, trouxeram boas notícias. E o restante, Danielzinho? O restante voltou quebrado, só falando coisas de derrota. A terra é boa, mas é terra de gigante, tá joia? Aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos perante ele. Meu irmão, cai aqui entre nós. Um gafanhoto é um insetozinho. Se você pisar nele, você esmaga, você explode ele. Deu para entender? O inimigo olhar a gente assim é uma coisa, vamos colocar no sobrenatural. O diabo olhar a gente assim é o que ele faz, de falar na nossa mente. Né? Você é nada, você não pode, você não alcança. Agora, a gente, povo de Deus, olhar e ver-nos assim, porque eles mesmos falaram, se os irmãos foram ver antes, e eles mesmos falaram aí, no capítulo 13 e no versículo 33, eles falam que aos nossos olhos somos como gafanhotos. E eles começaram a murmurar, e aí entra essa história, Deus levantando Caleb e fala, é terra boa, terra que Deus prometeu. Olha só, ele teve um outro pensamento, tomando posição. Vamos ver aí o que o nosso comentarista colocou. Agora nós vamos entrar, joia, pessoal. As palavras de Deus trazidas no texto áureo são firmes ao nos revelar que as promessas feitas pelo Todo-Poderoso não se limitaram somente a Caleb, mas se estenderam à sua descendência. Essa é uma clara mensagem que as bênçãos dentro da família começam quando o líder do lar decide ouvir a voz de Deus e obedecê-la com fidelidade. Hebrom era um símbolo de recompensa em testemunho invisível de um pai que andou para além daquilo que estava diante dos seus olhos e abençoou a sua família. Vem comigo, olha aqui por gentileza, só vitória, é bênção de Deus. Meus irmãos, o que está querendo dizer aqui? Caleb pensou diferente deles, falou, a terra é boa, vamos entrar e Deus vai nos abençoar. Interessante que depois do decorrer a gente vai ver que Josué e Caleb entraram com sua família. A bênção de Deus não foi somente para Caleb, estendeu para a família dele, estendeu para os filhos dele, estendeu para as gerações que viriam atrás dele. O que isso quer dizer? Nós que somos pais, a gente precisa lutar
A gente precisa possuir aquilo que Deus prometeu. Ô glória, ó, que Deus prometeu pra gente, para a nossa casa, para a nossa família. Precisa tomar posse, meus irmãos, e lutar por aquilo. Ah, irmão Danielzinho, mas o país tá ruim, o negócio está complicado, vai piorar. Meus irmãos, o gigante sempre vai falar alto, o gigante sempre vai estar colocando, impondo medo. Mas nós precisamos tomar uma posição diante de Deus, porque Deus não quer só abençoar nós, mas também a nossa casa. E quando a gente dá essa reviravolta, vamos andar pela fé, vamos fazer pela fé, a bênção chega até a nós e chega também aos nossos filhos. E onde está escrito isso? Vem comigo aqui, só vitória. Lá em Josué, capítulo de número 14, versículo 13 ao 14, que diz assim: E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, o filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Foi dado aí como herança. Perseverou? É seu. Oh glória, maravilha. Perseverou, pai, perseverou, mãe, é seu. E não é só seu, é também dos seus descendentes, dos seus filhos. E é bênção e bênção do céu. O que isso quer dizer? Deus abençoou quem está ao redor. Vamos lá agora para a tela aí, minha gente, em Salmos. Salmos de número 128. Vamos ler juntos aí na tela. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Oh glória, eu peço isso daqui para Deus. Fala, Deus, aí, eu quero morrer quando eu tiver aí os meus netos, né? Só vitória. E aí, já que a gente está falando sobre família, meus irmãos, olha só, é bênção de Deus. Qual que é o meu sonho? Eu falo com Deus, eu até falei com a Flor também. Eu quero estar no meu velório, né? Eu ali, a gente tem que, irmão, a gente tem que sonhar com Deus, porque a gente não vai ficar pro resto da vida, não. Eu quero estar ali no meu velório, a Flor do meu lado ali, a minha esposa, quero morrer antes dela. Tem gente que quer que a esposa morra antes. A minha esposa morrendo antes, já fico viúvo, já caso com outro, negativo. O meu sonho é eu morrer primeiro. A Flor do lado, né, inteirona, coroa ali, que a coroa enxuta, fala assim, ô Jesus amado, né, Deus abençoe, só vitória. Depois que morrer, a gente não vê nada, viu? Né, irmão? É bênção. Se casar com o outro, vai estar viúva, mas é bênção. Vamos voltar aqui. E qual que é o meu sonho que eu peço para Deus a respeito disso? De estar no meu velório, os meus filhos e os meus netos, se assim Deus permitir. Eu quero ver os meus netos nascendo. Se for possível, os meus netos até mesmo casando, se formando, estando na igreja, se desenvolvendo na obra de Deus, os filhos se desenvolvendo, os netos se desenvolvendo. Esse é o meu sonho. E até falei para a Flor, falei para você assim, por favor, no dia do meu velório, eu quero que você esteja chorando, tá joia? Já até combinei com ela já, só vitória. E chorando e falando, ele foi um homem bom, só vitória. Quebra o meu galho aí, é bênção do céu. Por que, meus irmãos, que eu falo isso daí? É coisa de família, lição sobre família. E uma vez eu fui num velório, e daí não era de crente não, conhecido e tudo mais. E daí no velório, daí estava lá a viúva do lado, né, do falecido. E daí fomos lá, eu e a Flor. Daí a gente vai até mais com receio, né, para falar com a viúva, que a gente não tem palavras direito. Vai falar o que? Deus que console, Deus abençoe, né, e que Deus dê força. E daí a gente chegou perto da viúva. E daí foi assim, olha, Deus abençoe, que Deus venha consolar, né, nesse momento difícil, né, é complicado. E daí foi assim, muito obrigado. Né? Foi assim, puxa vida, né? Ele morreu e não estava de idade, né? Não, mas ele morreu, né? A viúva falando, ele morreu no tempo certo.
falei assim, tá esquisito isso daí. Não. A viúva, parece que a viúva já estava consolada. Eu olhei, comecei a observar, deu uns traços na minha mente, eu olhei para a flor. Eu falei, só que Deus dê força. Ela falou assim, tá bom, deu um sorriso. Né? E daí aquilo chamou minha atenção, daí no velório a gente ficou, eu comecei a observar a viúva, eu falei assim, a viúva parece que não está chorando. Eu falei assim, rapaz, a viúva não está chorando. Não, o povo ia consolar, ela falava que já chegou o tempo dele mesmo. Eu falei, parece que ela está meio aliviada por ele ter morrido. Foi Jesus amado, a viúva está aliviada pelo esposo ter morrido. Daí eu já peguei, já falei com a flor, pelo amor de Deus, quando eu morrer no meu velório, você esteja chorando e fica falando que eu era um homem bom, quebra meu galho aí, é só vitória, é bênção de Deus, meus irmãos. A gente tem que ser assim, pessoal, só vitória, a gente tem que sempre pensar em quê? Que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida. A gente ali, a esposa do lado, as crianças do lado, os netos do lado, e é bênção e bênção do céu. Nada de pensar da esposa aí primeiro, hein? Para pegar, vou casar com uma novinha. Negativo. Pensou nisso daí? Ó, Deus veio e às vezes você que vai e ela que vai casar com o novinho aí. Vamos lá, minha gente, é bênção do céu. E o comentarista continua dizendo, quando o pai de família assume a sua responsabilidade espiritual, seu exemplo é mais eloquente que qualquer palavra. É o exemplo do dia a dia. Um pai que ora e honra a Deus, andando em justiça e arrependimento, constrói um ambiente onde a presença do Todo-Poderoso é real e manifesta. Isso gera proteção espiritual, direção e forja a identidade dos filhos como servos de Deus, fortalecendo inclusive o casamento. Nesse aspecto, são as palavras de Deus a Abraão, em Gênesis capítulo 18, versículo 19. Deus falando a Abraão, porque eu tenho o conhecido, que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Onde a bênção estava associada à disposição de conduzir bem a família nos santos caminhos do Altíssimo. A bênção de Deus estende sobre a sua família. Sonha isso. Sonha Deus abençoando sua família. Só vitória. Tem esposa aí que eu acho que cutucou a esposa. Você quer que eu morra antes? Olha só, pessoal, vamos apaziguar. Amém, pessoal? Só vitória, é bênção de Deus, só vitória. Vamos esquecer disso daí e nada aí de um cutucar o outro. Vamos apaziguar que é bênção. E a bênção de Deus, meu Danielzinho? Você tem que pensar no futuro dos seus filhos, da sua casa, que Deus venha abençoar. Aqui, meus irmãos, Caleb pensou, vou pensar só em mim? Não, a terra é boa só para mim? Não, nada de egoísmo, para minha família. Vamos lá, garotada, vem junto, só vitória, vamos desfrutar da bênção de Deus que foi plantada em Caleb. Maravilha, olha só, vamos lá, continuando, tem muita coisa boa aí, hein, minha gente, só vitória. Nos dias atuais, muitos pais têm se deixado absorver pelo entretenimento deste mundo. Distrações constantes passaram a ocupar o lugar que deveria ser da vida espiritual, da comunhão familiar e da liderança no lar. Sem perceber, vai se ausentando espiritualmente, mesmo estando fisicamente presente. E essa ausência gera consequências profundas. Os filhos, sem referência e incentivo, inevitavelmente padecerão de anemia espiritual e estarão vulneráveis a investidas do maligno. A relação conjugal se torna frágil, pois não há compromisso com princípios bíblicos. Efésios, pega sua Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 4, por gentileza. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vamos lá, pessoal. Já viu pai presente, mas ausente ao mesmo tempo? É isso daqui. Eu pego as criançadas junto com a Flor, a gente vai às vezes para os parquinhos e a gente vê
pai deixa à vontade a criança no parquinho, escorregador, no gira-gira, e às vezes é perigoso. E ele está nem aí, está lá sentado com o celular. Às vezes está passando algum cão, um cão bravo, cão perigoso, e ele está nem aí, está no celular. Não está observando o filho. Isso estou falando de criança. E às vezes é dentro de casa. Às vezes dentro de casa, fica, quando vai, é para ficar com a família, fica na televisão, não conversa com os filhos, não conversa com a esposa. Quando tem um tempo, vai ficar no celular também. É um presente ausente. E aí, pessoal, e o tempo passa, e as crianças vão crescendo, vão tornando-se juniores, vão tornando jovens, sem atenção do pai, sem atenção da mãe. E aí começa a ter crises internas, e vai falar para quem? Se o pai e a mãe vivem no celular. Se o pai e a mãe não é de conversar com eles, não é de ouvi-los. E torna presa fácil para Satanás. Satanás tem milênios e milênios de anos de inteligência derrubando homens, grandes e pequenos. E ele sabe que se o pai e a mãe não der atenção, ele vai usar alguém do mundo para dar atenção. E vai jogar droga, vai jogar pornografia, vai jogar prostituição, vai jogar dependência química em cima do filho. Mas hoje, Deus está nos chacoalhando. Larga do celular, larga da televisão, chama para conversar. Vamos fazer um culto, cada um faz uma coisa, um canta, outro traz uma palavra, outro lê um versículo. Vai sair um negócio meio desorganizado, é assim mesmo, dentro de casa começa assim mesmo, depois vai melhorando devagarzinho. Pega os filhos junto com a esposa, vamos dar uma caminhada todo mundo, vamos lá dar uma caminhada, vamos caminhar, conversar, toma um sorvetinho, come uma pipoca. Vai estar junto, vai estar conversando. Se for possível, eu tenho 4 filhos, pega um por dia. Pega um e fala, vamos passear. E ali aquele filho vai se abrir com você. Outro dia, é outro filho. Eu tenho 30 filhos, então é um por mês. É um por dia. Durante 30 dias, o mês inteiro, você conseguiu bater a meta dos 30 filhos. Só vitória. Mas tem essa comunhão particular de pai com filho, de mãe com filha. Nós precisamos disso, porque o diabo é inteligente, ele não brinca, pessoal. Se a gente não grudar neles, nos nossos filhos, o diabo gruda. Mas Deus que livre no nome de Jesus e que usa a gente para que nós possamos abençoar e ser uma bênção na vida dos nossos filhos. Maravilha? Vamos lá, minha gente, para o segundo tópico. Maravilha, que delícia de lição, hein? A herança de Caleb. Se a fé e a perseverança de Caleb alcançaram sua descendência com as mais ricas bênçãos espirituais, também se manifestaram sob o prisma terreno, pois a sua filha, Aquesa, Aquesa, acho que é isso mesmo, só vitória, é benção, concedeu uma porção da terra. Onde está isso, meu Danielzinho? Vamos lá, minha gente, está em Josué, capítulo 15, versículo 19. Então, o Senhor fendeu a caverna que estava em Lei, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está alheia até no dia de hoje. Ele, olha só o comentário aí dizendo, ele não apenas entregou um dote, mas garantiu condições para que sua casa se estabelecesse. Diz as Escrituras, Provérbios, capítulo 3, versículo 22, o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Os pais são chamados a entesourar, a cuidar e a prover, seja pelo patrimônio, ensino, fé e caráter. Olha só, meus irmãos, o homem de bem deixa herança aos seus filhos, e o homem mau, herança ruim, herança péssima, referência ruim, referência péssima, referência de que, Danielzinho? De que batia na mãe, referência de traição,
de adultério. E aos jovens, porque essa aula também aí é para os jovens, são para os jovens essa aula. Aos jovens, por gentileza, Deus ele quebra todo trauma no nome de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus quebra todo trauma no nome de Jesus? Tem jovens que estão traumatizados e às vezes não quer nem casar. Por quê? Porque os pais às vezes não serviam a Deus. Ou até mesmo vinham para a igreja, mas dentro de casa era totalmente um inferno o negócio. E casar para quê? Para ser igual ao casamento dos pais? Daí não quer. Mas não, casamento é bênção de Deus. Precisamos dar uma reviravolta, nós que somos pais. E nós precisamos também, os jovens também precisam ver que Deus abençoa o casamento. Se o casamento dos pais não é uma boa referência, mas Deus tem casamentos de irmãos aí que são ótimas referências. Passar luta, passar prova, mas estão no Senhor. E Deus tem abençoado em todo momento. Casa não é lugar de violência, casamento, família não é lugar de traição. E se houver, Jesus, aquele que se arrepende e deixa, Jesus perdoa e faz tudo novo. Ele faz coisas novas e glória a Deus por isso. Meus irmãos, uma observação aí. No texto que eu li aí de Josué, capítulo 15, versículo 19, só para dar uma reafirmada, diz assim, ó: e ela disse, dai-me uma bênção, pois me deste desta terra seca, dai-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Isso daqui a respeito aí da família de Caleb. Deus abençoou tremendamente. Maravilha? Só vitória? Vamos aí para o próximo. Contudo, se a palavra é firme ao afirmar que a casa e a fazenda são herança dos pais, que está lá em Provérbios 19, 14, também nos adverte que tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato o devora. Provérbios 21 e versículo 20. À luz desse ensino não se pode ter o comportamento de filho pródigo, que recebe a fazenda, gasta sem discernimento, despreza o valor daquilo que não construiu. A herança não se limita a bens materiais, mas representa o fruto da bênção do Senhor, aliado ao trabalho diligente de gerações. Assim, compete aos pais entesourar com prudência e aos filhos honrar, preservar e multiplicar aquilo que receberam, para que o legado não se perca, mas se transforme em bênção contínua. Já viu minha gente? O pai trabalhou junto com a mãe, ralou junto com a mãe, construiu um império, construiu fábrica, construiu um monte de coisa. Chegou o tempo da idade avançada, os dois morreram. E os filhos, irmão Danielzinho, queimaram tudo. Não é? Queimaram tudo. Venderam tudo, gastaram tudo, perderam tudo. Não valorizaram o que os pais construíram com eles. E o que aconteceu? Ficaram na miséria. Não deram valor. O gostoso é os filhos estarem juntos ali, construindo juntos. Põe para ralar junto, minha gente. Só vitória. É bênção de Deus. Põe para trabalhar junto. É ou não é? Só vitória eu lembro. Eu era pequeno. Eu falava pequeno. Eu sou pequeno até hoje. Não, só vitória. Eu lembro que eu era novinho. Aí, com os meus 8, 7 anos, o meu pai, a gente não tinha dinheiro para pagar pedreiro direito. E ali a gente começou a construir o sobrado, uma casa em cima da nossa casa. O pai tinha conhecimento, ele era mestre de obra, e daí eu lembro até no dia de hoje, ele ensinando a gente a fazer ali, a entortar os ferros, né? Entortar os ferros, tudo certinho, fazer o quadradinho ali, legalzinho. Ele batia o prego na madeirinha e falava, vocês têm que entortar até chegar aqui, ó. Daí vira para cá, e depois ele pegava, amarrava nos vergalhões ali, do ferro, acho que era ferro 3/8, ele amarrava tudo certinho, e a gente que fazia o quê? A gente que fazia a torção, a gente tortava o ferro,
E ele colocava no buraco, concretava, a gente ajudava a virar concreto. Olha só. E eu tenho um carinho muito grande por aquela casa deles. Né? Hoje eles venderam para o meu irmão. E daí quando eu olho para aquela casa, eu lembro da gente virando concreto, eu lembro da gente entortando os ferros ali para fazer a coluna de ferro. E aí, meus irmãos, a gente começa a dar mais valor. Eu dava mais valor pela casa que tinha, que não veio do nada, né? Veio através do suor. Mas quando vem do nada, a pessoa perde. E perde porque não dá valor. Já viu gente, eu já ouvi falar que teve parente meu aí, distante, que ganhou na Mega Sena. A pessoa tinha o serviço dela, o trabalho dela, ganhou na Mega Sena de uma hora para outra. Ficou milionário, virou a cabeça, gastou tudo, perdeu tudo, e aquilo que tinha do salário do dia a dia, também por causa das dívidas que foram geradas, também começou a comer o salário que ela tinha também. Ficou uma vida miserável, complicada. Melhor fosse não ter jogado na Mega Sena. Por quê? Porque é o dinheiro que vem só rápido, e a pessoa não tem uma estrutura sequer. Bom, Danielzinho, então eu tenho essa estrutura, então eu vou jogar. Maldito homem que confia no homem, gente. Vamos suar a camisa, vamos trabalhar, que a bênção de Deus está no trabalho. Vamos lá? Lucas capítulo 15, versículo 11 até o versículo 14, que diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele o repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. O que isso quer dizer? Gastou a herança. E o interessante, que pediu a herança com o pai vivo. Ela cai aqui entre nós, meus irmãos. Herança é quando o pai ou a mãe morre, daí você recebe a herança. Ele pediu a herança com eles vivos mesmo. Olha a falta primeiro, falta de respeito com os pais, falta de sabedoria, falta de discernimento, falta de tudo ali. E o que aconteceu? Faltou realmente tudo. E ele perdeu, e chegou à miséria. E depois aí voltou, e porque para ele era melhor ser servo do pai dele, porque pelo menos os servos do pai dele tinham o que comer, né? E o pai dele o recebe ali ao filho, o filho pródigo. Amém, meus irmãos? Maravilha do céu! Vamos lá! Olha só, tem muita coisa boa a respeito da herança de Caleb. Infelizmente, nos dias atuais, isso mesmo, 2026, com a propagação da busca incessante pela satisfação dos prazeres terrenos, muitos pais têm negligenciado o princípio bíblico de entesourar para os filhos, adotando uma postura excessivamente individualista. Tal atitude revela, em certa medida, indiferença quanto ao futuro da própria descendência. Em contraste, a Escritura apresenta pais que agiram segundo a vontade de Deus. Abraão deu herança a Isaac, Gênesis capítulo 25, versículo 5. Porém, Abraão deu tudo que tinha a Isaac. E Jacó entesourou e repartiu sua herança entre os filhos, Gênesis 48, versículo 22. E eu tenho dado a ti um pedaço de terra mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Vamos deixar herança, minha gente, só vitória, é bênção. Aprendemos na lição passada aí fazer uma poupancinha, né? Essa poupancinha aí para os filhos, para o socorro e para os filhos, e é bênção de Deus. Bom, Danielzinho, deixar somente herança material é bom deixar, mas também herança espiritual, de um bom caráter, servo de Deus, pessoa aí que está buscando ao Senhor. Maravilha?
Isso daí os filhos absorvem. E aí, meus irmãos, chegamos no último aí tema do desenvolvimento, que vai dizer: união, vírgula, o princípio que edifica o lar. Caleb honra a promessa de Deus e entrega herança para a geração seguinte, concedendo terras à sua filha, Aquesa, só vitória. Eu vou falando assim, meus irmãos, só vitória. ACSA, só vitória. E a seu esposo, Otiniel. Contudo, a herança inicial ainda carecia de complemento. Percebendo essa necessidade, ela, mais fácil, ela, movida por discernimento, incentiva Otiniel a pedir ao seu pai novas terras. Então disse ela a Caleb: dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dai-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Está lá, meus irmãos, é lá em Juízes capítulo 5, capítulo 1, versículo 15. Olha só: pedir, minha gente, pede, é bênção, só vitória. E para quem a gente vai pedir? Irmão Danielzinho, ó, quebradeira. Eu tenho que trabalhar para comer, eu tenho que... Olha, choradeira, tem gente que chora. Eu tenho que vender o almoço para comer o jantar. É só vitória. Meu irmão, se o negócio está ruim, ora, pede para Deus: Deus, me ajuda. Nós que somos pais, a gente tem essa preocupação com os filhos. Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, de verdade, Deus, me ajuda. Meus irmãos, Deus há de ajudar. Às vezes, do nada, Deus faz tudo. Já vi Deus abrir porta 100% gratuita para filhos em faculdade. 100% gratuita. Quem fez isso? Deus, minha gente. Teve o estudo ali do adolescente, do jovem, mas foi Deus que abriu. Deus que facilitou, movimentou pessoas ali, facilitou o negócio e foi. É a bênção de Deus. Já escutei testemunho na igreja de pessoa desempregada, olha só, que ficou anos desempregada. E nesse período de desemprego, os filhos sempre estudando em escola particular. Eu tenho uma preocupação gigantesca. Faz, Jesus amado, as criançadas vão colocar a escola particular? Eu não, é caro, é facada o negócio. Às vezes escola particular é R$1.000 por mês, mais caro que uma faculdade. Eu falo: Jesus amado, tenho 2.000. Que é isso, Jesus? E daí a gente escuta o testemunho, que pessoa desempregada, mas em todo aqueles anos de desemprego, os filhos estudaram em escola particular. Quem que fez tudo isso daí? De movimentar, de dar bolsa, de ser gratuito? Deus. Foi Deus. Então confie no Senhor. Aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. Mas também não vai virar uma loucura na sua cabeça. Entendeu? Porque senão acaba sendo algo muito opressivo para si mesmo. Eu tenho que dar, eu tenho que dar, eu tenho que dar, eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar, eu tenho que... E daí a vida só fica nisso, e a obra de Deus vai ficando para trás, a respeito da sua família, e a gente só fica pensando no pão de cada dia para eles. Não, tem o pão do céu. E o pão do céu, chegando na vida deles, Deus vai abençoar onde eles podem. Às vezes nós não temos condições para deixar dinheiro para os nossos filhos, mas colocou Deus no coração, Deus vai fazer milagre pelas vidas deles, em nome de Jesus, e vai ser bênção. Vamos lá, velho, gente, tá gostosa a aula, hein? Matéria boa, só vitória. E o comentarista dizendo: à luz dos ensinos apresentados por esta palavra, torna-se evidente no contexto familiar que um casal que caminha sob visão conjunta e é alinhado nos mesmos valores e propósitos edifica o lar. O pedido de Aquesa não nasceu da ambição. O negócio é falar rapidinho, não é mais fácil. Mas revelou sabedoria, submissão e entendimento de que a terra sem água não sustenta a vida. Do mesmo modo, herança sem recurso torna-se estéril. O que isso quer dizer? Que a sua terra venha manar água boa, que a sua terra tenha a bênção de Deus, que a sua casa, a sua família tenha a bênção de Deus, que o seu lar tenha a bênção de Deus para a continuidade, no nome de Jesus. Vamos lá, olha só aí que o autor disse, comentarista:
Um casal que se deixa reger por esses princípios experimenta a prosperidade material e espiritual. Na esfera material, a unidade traz organização, prudência e boa administração dos recursos, evitando desperdícios financeiros e conflitos. Na esfera espiritual, produz paz, comunhão com Deus e um ambiente fértil ao crescimento da fé. O casamento não pode ser um cabo de guerra, onde os cônjuges se digladiam, mas local em que o marido e a esposa unem as mãos em cooperação e submissão a Deus para que o lar seja frutífero e abençoado. Amós, capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Eclesiastes, número 4, versículo 9 ao 12, que vai dizer: melhor é serem dois do que um, porque tendo melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro o levanta o seu companheiro. Mas ainda que estiver só, pois caindo, não haveria outro que o levante. Assim, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só se como aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressamente. Olha só, eu lembro isso daqui antes de casar, né? Quando pegava e falava: Danielzinho, você vai casar? Eu falei assim: vou, então agora você vai dormir quentinho, porque você vai ter alguém para dormir com você. Eu falei assim: é, só vitória, é verdade, é bênção de Deus. Toda vez eu lembro desse versículo aqui. E aí o Danielzinho, e o finalzinho dele que é um maravilhoso. O que é? O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Vamos lá, matemática, é ou não é? Casal, homem e mulher, 2, certinho? E por que são 3 aqui, de 3 dobras? Olha só que interessante, Deus no meio. Oh glória, nós precisamos de Deus. Deus no nosso casamento, Deus na nossa família, Deus na nossa casa. Os jovens, quando casar, pede direção de Deus, porque Deus tem que estar no seu casamento, na sua casa, na sua família. Por quê? Porque não se quebra tão depressa. Que isso quer dizer? Tem Deus, tem resistência. Maravilha, meus irmãos! Encerramos aqui, vamos para a conclusão. Diz o seguinte: nesta lição, aprendemos que a edificação do lar começa quando decisões são tomadas em favor dos planos de Deus. Dos pais procede a herança, o legado e a fazenda, não apenas em termos materiais, mas também espirituais. Aos filhos cabe receber com gratidão e exercer boa administração, preservando e fazendo frutificar aquilo que lhes foi confiado. Por fim, fica evidente que na vida de um casal, visão conjunta e unidade de propósitos são indispensáveis para a saúde do lar, pois onde há concordância, responsabilidade e submissão à vontade de Deus, o lar é fortalecido e a família prospera para a glória de Deus. Passamos aí, tomando posição diante de Deus, a herança de Caleb, união, um princípio que edifica o lar. Que bênção, hein, meus irmãos? Caleb nos ensinando no dia de hoje que nós precisamos deixar herança para os nossos filhos. Herança espiritual, herança material, e é bênção e bênção do céu. Um grande abraço para você e toda a sua família. Até o próximo vídeo. Maravilha! Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam.
logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela, somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe.